Eu gostaria de convidá-lo a abrir a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 1. E gostaria de aproveitar, enquanto você está abrindo a palavra de Deus, agradecer pela presença de cada um dos nossos convidados, amigos, pastores que estão aqui presentes também, pessoas que são-nos muito queridas. Esse também é um culto em ações de graças que eu e Séfora e Micael, que é o único dos filhos que está aqui, juntamente com a minha mãe, estamos oferecendo a Deus pelo meu aniversário, na última sexta-feira, quando Deus me deu 58 anos de vida. E eu quero agradecer a Deus junto com você que faz parte dessa história há pelo menos 23 anos. Tem gente que faz mais tempo aqui, 30, 35, talvez até 40 anos. Mas a você que está aqui conosco, nós queremos agradecer a Deus com você. Não é a festa de aniversário do pastor, o culto é para Deus e o centro é Cristo. Mas no final nós iremos agradecer juntos por mim, pela vida de outros que estão também oferecendo esse culto em ações de graças. Eu gostaria de ler com você alguns versículos. A princípio, versículo 1, 2 e 3, e depois eu vou indicando os versículos seguintes desse capítulo 11 de Hebreus. Diz assim a palavra de Deus: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível, ou melhor, o visível, veio a existir das coisas que não aparecem. Agora o verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. E agora no finalzinho do capítulo, a partir do verso 39 e fechando com o verso 40. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Vamos curvar a nossa cabeça e pedirmos juntos a Deus que nos ilumine a compreensão do texto e nos permita ouvir a voz do Senhor nessa ocasião. Curva a sua cabeça, coloque sua vida diante de Deus e peça a bênção do Senhor na hora da mensagem para o seu coração. Oremos. Ó Deus amado e querido Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, porque sabemos que Tu estás aqui, que a Tua palavra é viva e verdadeira, ela foi inspirada pelo Teu Espírito, o mesmo Espírito a quem recorremos agora para que Ele nos ilumine a mente e o coração. Sabemos, ó Pai, que sem o Teu Espírito jogando luz sobre a Tua palavra e nos permitindo compreendê-la, nós iremos fazer apenas uma aproximação superficial desse texto sagrado, mas que certamente precisa se tornar mais uma vez vivo para o nosso coração. Por isso, nos despojamos da nossa própria capacidade e humildemente rogamos que o Senhor abra o nosso coração, dilate a nossa mente para compreender a Tua palavra e nos dar completa apreensão da Tua verdade. E que, crendo naquilo que estará sendo ministrado, possamos também obter bom testemunho, assim como outros que foram mencionados nesse texto abençoado. Oramos assim em nome e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Você certamente já deve ter ouvido a expressão Hall of Fame, que em inglês significa uma calçada da fama, um hall da fama. Praticamente todas as coisas, todas as categorias, instituições, todas as funções estão sendo, de alguma maneira, dignificadas quando, numa parede, retratos de pessoas ou numa calçada, nomes das pessoas são destacados, magnificados dos demais daquela categoria específica. Portanto, pode ser um hall
da fama, daqueles que fizeram grandes realizações ou marcaram uma história na sua área de conhecimento, naquilo que se envolveram nos esportes, na academia, na indústria do entretenimento, nas ciências e praticamente em todas as áreas. As instituições costumavam antes simplesmente colocar uma cronologia daqueles que, com o passar do tempo daquelas instituições, assumiram determinadas funções. Lá no Mackenzie mesmo, a gente tem uma parede inteira com os ex-chanceleres, os ex-presidentes do Instituto, os ex-presidentes do Conselho, os ex-reitores, e todos lá estão. Aqueles que conhecem um pouco mais da história sabem dizer que aquele em particular e aquela outra em particular teve uma importância histórica para aquela instituição em determinado tempo. Poderíamos, de repente, tirar um ou outro e dizer assim, quando se necessitou nessa instituição de uma liderança assim, com esse tipo de competência, habilidade, atitude, esta pessoa foi a pessoa que Deus mandou para esse tempo, para esse momento, para este lugar, para que, de fato, algo destacado pudesse acontecer. Às vezes é apenas a preservação da história, mas algumas vezes é também as grandes realizações daquela instituição, daquele grupo de pessoas e assim por diante. Mas quando a gente pensa numa calçada da fama, num hall da fama, daqueles que marcaram a história da redenção, nós nem precisamos ir muito longe, porque nós vamos encontrar os grandes vultos da história bíblica. E nós vamos encontrar também, embora não destacados, como por exemplo nessa chamada Galeria da Fé de Hebreus 11, alguns pequenos anônimos que fizeram uma grande diferença. Eu vou dar um exemplo para você entender. Moisés é destacado aqui como um homem de fé, como um homem que obteve um bom testemunho, como os outros demais aqui que são destacados. Mas preste bem atenção, não haveria Moisés se não houvesse duas parteiras, cujo nome é apenas mencionado na história bíblica, e que resolveram afrontar um decreto do faraó, que mandava matar todas as crianças do sexo masculino dos hebreus, para que aquele povo não se multiplicasse, porque já se tornara uma ameaça para o grande império egípcio. E aquelas mulheres que, pela fé, por confiarem na providência de Deus, mas também por tomarem nas suas próprias mãos uma decisão que poderia trazer morte para elas, elas marcaram uma história da redenção, porque sem elas, Moisés não existiria. Pense no Novo Testamento, por exemplo, no grande milagre que os evangelhos destacam da multiplicação dos pães. Certamente ali Jesus é o destaque, é o protagonista, como não poderia deixar de ser. Mas o que seria feito daquele milagre se um jovem não tivesse levado 5 pães e 2 peixinhos, e quando foi necessário que alguém multiplicasse, esse alguém era Jesus, aqueles pães e aqueles peixinhos foram doados por aquele jovem e colocados na mão de Jesus para que Jesus, a partir deles, multiplicasse. Então, todo o hall da fama tem os grandes vultos, os notáveis vultos, que são destacados ao longo da história. Mas também tem os pequenos, aqueles que anonimamente contribuíram para a história. Portanto, não é pelo tamanho das pessoas que o destaque que Deus dá àquela pessoa, aquelas pessoas, precisa ser feito. Mas é muito mais por uma atitude, que aqui no registro de Hebreus 11 é chamado de fé que produz bom testemunho. O tema deste capítulo é justamente esse, a fé que produz bom testemunho. E ele é repetido assim sucessivamente ao longo do capítulo 11 de Hebreus, que naquela galeria da fé destaca justamente aqueles que deram bom testemunho porque creram em Deus. O tema desse capítulo é exatamente este, a fé que dá bom testemunho. Mas de qual fé nós estamos falando? O próprio capítulo ajuda-nos a compreender que ele não está falando apenas de um assentimento intelectual, de concordar com as coisas que Deus diz,
ou que ele revela na sua Escritura. Também não se trata de uma emoção fluida, volátil, algo que nos faz ficar entusiasmados ou tocados por algum discurso religioso ou por algo que nós vemos. Esse texto define uma fé que produz bom testemunho em seus próprios termos. E é justamente para olhar para esta fé que produz bom testemunho, que marca pessoas anônimas, pequenas, que fazem parte da periferia da vida e pela vontade de Deus são colocados no centro da história, que eu gostaria de convidar você a olhar o que esse texto diz e que talvez inclua você também no seu tempo e na sua história, nesse Hall of Fame, no Hall da Fama da história da redenção. E você não precisará ser um grande homem como Moisés, uma grande mulher como Débora, você precisará apenas ter a fé que dá bom testemunho. Volte-se agora para o texto. Veja agora o que está escrito. Esse texto começa a partir de uma expressão que me chama muita atenção. Ora. Não é hora de minutos. É hora como um elo que liga tudo aquilo que havia sido dito antes com aquilo que vai ser dito agora. É quase um portanto, é um quase por conseguinte, ou seja, diante de tudo aquilo que em 10 capítulos o escritor aos Hebreus expôs, diante de tudo aquilo, o que ele deseja que fique marcado nos seus leitores originais e em nós também? Ora, de tudo isso que eu falei, fixem numa coisa, é que a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Portanto, a fé aqui definida não é sentimento e não é apenas certeza intelectual. Passa pelo sentimento, pela emoção da revelação de Deus que ela produz, passa sim pela convicção de fatos com os quais você passa a concordar e que antes pareciam absurdos para você, mas acima de tudo passa por algo que tem a ver com a revelação de Deus e com o propósito de Deus em lhe dar essa fé. No Novo Testamento nós aprendemos que a fé, na verdade, não é autoconstruída, ela é dom de Deus e que vem pela revelação de Deus dizer quem Ele é, de qual é a sua vontade, qual é o seu propósito e o que Ele deseja de cada um de nós. Diante disto, de uma maneira absolutamente espiritual e incompreensível pela razão, Deus infunde em nós uma convicção mesmo que os fatos não sejam ainda vistos. Uma certeza de fatos que ainda não são presentes, ainda são futuros, mas que se espera. E por isso a fé é assim definida: certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Para ilustrar essa verdade, o escritor aos Hebreus, então vai trazer da história da redenção algumas figuras destacadas, essas não anônimas, mas que são verdadeiros heróis da fé, que é um dos nomes pelo qual esse texto é conhecido, e que ele estabelece justamente o tema no versículo 2 que você agora pode ver. É que esta fé, que é a certeza de coisas que se esperam e a convicção daquilo que não ainda se vê, foi dada a esses homens e essas mulheres, no verso 2, que são chamados aqui de antigos, porque eram os antecessores daquela época, e que esses antigos, por receberem essa fé, obtiveram bom testemunho. A grande questão é, obtiveram como? Porque conquistaram? Não, obtiveram porque foram escolhidos por Deus para, em determinado tempo da história, serem escolhidos por Deus para testemunho. Testemunho de quê? Testemunho de quem? Testemunho de Deus diante dos demais. Porque todo testemunho que esses homens e essas mulheres deram ao longo da história sempre foi um testemunho não dos seus próprios méritos, nem dos seus próprios feitos. Eles não testemunhavam de si mesmos, eles testemunhavam daquele que os escolhera,
daquele que os fizera de fato capazes de ter um lugar marcante na história. Eles apontavam para Deus, porque Deus os apontou antes para ter aquele papel e aquela função na história. Simplesmente porque Deus quis e dedicou a eles o dom da fé, é que eles foram capazes de obter diante de Deus e diante das pessoas um bom testemunho. Eles eram como outdoors de Deus para toda a criação. Deus olhava para eles e os apontava diante dos demais, porque eles o apontavam diante de todos. Era um testemunho duplo de Deus para com eles e deles para com Deus. E aqueles que assistiam à história, como ela está descrita nas páginas das Sagradas Escrituras, seja porque eles eram, na época, participantes dessa história, seja porque eles conheceram essa história depois que ela ficou registrada na Escritura, o fato é que eles eram verdadeiros instrumentos de Deus. E esse instrumentar de Deus na vida deles foi o que os permitiu ter um bom testemunho. Perceba então que a partir daí, começando com Abel, no versículo 4, e indo até o final da antiga aliança, o texto repete várias vezes a expressão, pela fé. Por esta fé que deu bom testemunho, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Por esta fé, Enoque foi trasladado, verso 5, para não ver a morte. Por esta fé, Noé foi divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, no verso 7, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, verso 8, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança. Pela fé, ele chegou até peregrinar com o seu filho Isaque, com o seu neto Jacó e os 12 patriarcas. Pela fé, verso 11, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, porque era estéril. Por esta mesma fé, diz ele, Abraão, quando foi posto à prova, verso 17, ele entregou o seu filho, prefigurando a entrega do próprio Deus da pessoa de Jesus Cristo. Pela fé, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, verso 20. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou os seus filhos. Pela fé, José, um dos seus filhos, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, verso 22, e assim passou o bastão para a próxima geração. Pela fé, verso 23, Moisés, apenas nascido, foi ocultado, preservado e usado por Deus quando adulto. Pela fé, verso 27, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado, e foi o homem que Deus usou para levar o povo para a terra prometida. Pela fé, muralhas de Jericó, verso 30, foram derrubadas. Pela fé, até mesmo uma mulher, Raabe, que não era do povo de Deus, foi instrumento de Deus para bom testemunho. E aí ele repete e vai enumerando, pela fé, homens como Gideão, Baraque, verso 32, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e, de maneira genérica, os profetas. Tudo isso para demonstrar que o fio condutor que tornou esses homens e essas mulheres capazes de serem inscritos nesse hall da fama, nessa calçada da fama da história, não é o que eles fizeram, mas o que Deus fez neles, por meio deles e apesar deles. Porque é exatamente esta maneira e o único critério pelo qual Deus pega pessoas anônimas como eles, tira-os da periferia da vida e coloca-os no centro da história da redenção, a ponto de ainda hoje nós olharmos para eles e dizermos que eles são os nossos heróis da fé. O que me chama a atenção nesse texto, portanto, é que o tema desse texto é a fé que faz com que um homem ou uma mulher simples e ordinária se torne extraordinário, porque foi usado por Deus de maneira extraordinária. Isso me dá esperança, e deve dar esperança para você também, que guardadas as devidas proporções e os propósitos que Deus tem para cada um de nós, nós também podemos ser destacados nesse hall da fama da história da redenção, se tão somente confiarmos em Deus,
no propósito que Deus tem para nós e fizermos o nosso papel no tempo e na história que Ele nos dá. Eles não são extraordinários porque eram espetaculares em seus dons e talentos. Eles foram extraordinários porque, de maneira ordinária, confiaram em Deus, na providência de Deus. E quando foi preciso confiar extraordinariamente, eles também confiaram nos milagres e intervenções de Deus. E por isso foram usados por Deus como verdadeiros heróis da fé, membros desse rol da fama para toda a eternidade. O que me chama a atenção nesse texto também é que, em dado momento, ele estabelece uma condição sem a qual nenhum desses homens ou mulheres poderia estar. E não é outra a condição, senão a própria fé. Porque no verso 6, além de serem homens ordinários que foram usados extraordinariamente por Deus, para o testemunho de Deus, diz o texto que pela fé, ou melhor, que de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, por uma razão muito simples, por ser necessário que aquele que se aproxima de Deus, porque foi aproximado pelo Senhor, pela escolha divina e pelo dom da fé que lhe foi dado, ele creia que Deus existe e que, mais do que isso, que ele se torna galardoador daqueles que o buscam. A fé é o que distingue esses homens e essas mulheres de todos os demais da história. Mas há momentos na história deles que nós conhecemos quando lemos as páginas do Antigo Testamento em que eles duvidaram, foram eventualmente ingratos, de alguma maneira foram provados na sua fé, passaram quase ali no mínimo que era necessário para continuar vivos e usados por Deus. Porque esta fé da qual nós estamos falando, não é uma linha contínua e crescente ao longo da vida de ninguém. Todo homem e toda mulher de fé que é mencionado aqui teve crises na sua fé. Todo homem e toda mulher desse texto teve momentos em que foi preciso Deus infundir uma fé sobrenatural, porque a leitura que com seus olhos eles faziam das circunstâncias que os rodeavam, era uma leitura que fazia com que eles fossem descrentes, incrédulos e incapazes de ver Deus para além das circunstâncias. Isso também me dá esperança e também dá esperança a você, porque quando nós olhamos a nossa fé e os fatos registrados na vida desses homens e dessas mulheres, nós nos sentimos muito pequenos e imaginamos que, diferentemente deles, nós não temos esse privilégio de fazer parte desta lista, porque temos os nossos momentos de crise, porque temos os nossos momentos de dúvida. Mas aí, quando o texto da Sagrada Escritura nos diz que eles também obtiveram bom testemunho, porque em dado momento foi preciso que eles fossem lembrados que sem fé é impossível agradar a Deus, e que era necessário que eles continuassem se aproximando de Deus, para crer que Deus de fato existe e que se torna abençoador daqueles que o buscam, eu e você também dizemos, então para mim é possível continuar crendo, mesmo quando eu tenho crise de fé. Fé não é algo natural, irmãos, no sentido de ser algo que simplesmente somos tendentes a. Não. Aquela fé natural, que é a convicção básica que nos faz existir e subsistir na vida, não é esta fé. Esta aqui é a fé sobrenatural. É a fé justamente que nos permite ter certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Mas quando aquilo que nós vemos é diferente daquilo que nós cremos, Deus infunde em nós uma fé sobrenatural, nos salva da nossa própria incredulidade e descrença e permite que continuemos crendo, apesar da crise de fé. Portanto, não se surpreenda se em algum momento do seu dia, quem sabe desta semana, você acorde como o mais descrente de todos os homens.
Talvez a semana foi muito difícil. Você teve frustrações e decepções com pessoas que eram pessoas que eliciavam, inspiravam a sua fé, mas sendo falhos como você é falho, ao invés de ajudarem você a dar um bom testemunho, dando eles o bom testemunho que poderia fortalecer sua fé, eles deram um mau testemunho. E ao olhar para eles, você de repente descreu até mesmo que Deus poderia fazer algo extraordinário com você, porque eles que eram sua fonte de inspiração, de repente falharam com você. É nesse sentido que um pouco depois, esse mesmo escritor aos Hebreus diz que nós estamos nessa carreira, nessa grande jornada da fé, e que em determinado momento nós precisamos fixar os nossos olhos em Jesus, que é o autor e o consumador da fé. Porque se fixarmos os olhos naqueles que estão correndo conosco, em alguns momentos eles terão tropeçado. Em alguns momentos eles não serão instrumentos de Deus para nós, pelo contrário. Algumas vezes eles atrapalharão a nossa fé, ao invés de ajudá-la. É nesse sentido, então, que eu tenho esperança, porque Deus infundiu nas crises de fé desses homens e dessas mulheres de Deus da antiga aliança, uma fé sobrenatural para superar a própria incredulidade. Deus os capacitou a continuar crendo, a perseverar na fé. Se Deus fez isso com eles, Deus faz isso com você. Na sua crise de fé, não jogue a água junto com o bebê, ou o bebê junto com a água. Simplesmente mantenha-se suplicante, dependente, carente de Deus, porque carência de fé todos nós em algum momento temos na nossa vida. Alguns chegam a dizer que a fé e a incredulidade são duas faces de uma mesma moeda, que Deus certamente não joga para o ar para ver se eventualmente pela sorte e pelo azar você terá um dia de incredulidade ou de fé. Na verdade, quem faz isso é você. Mas Deus faz de maneira miraculosa, quando todas as vezes que você, num determinado tempo da sua vida e da sua história, joga a moeda para cima e só dá a moeda para cima a incredulidade, o lado da moeda é a incredulidade, Deus, com a sua graça, intervém e inverte a posição da moeda, como fez na vida desses homens e dessas mulheres. Deus faz isso, irmãos, porque para além da fé individual de cada um de nós, como também da fé individual deles, nós somos um povo em quem Deus depositou uma fé, chamada fé da aliança. Daí porque você compreende, quando no final de tudo, no versículo 39 e 40 que nós lemos, essa noção de uma fé coletiva, em que eu dependo dos que antes de mim estavam, e os que antes de mim estavam prefiguravam aquilo que eu recebi em plenitude, o texto diz: ora, todos estes, se referindo aos antigos, que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, sempre e em todos os casos, a concretização da promessa. Porque a concretização da promessa, quem obteve foram aqueles que, crendo em Cristo, viram nele todas as promessas da antiga aliança sendo cumpridas. Viram nele porque conviveram com ele, ouviram e veem nele porque hoje, pelo Espírito Santo, olham para Cristo como o autor e consumador da sua fé. Se você pensar nessa história como a história de uma corrida de revezamento, aquele que sai na primeira perna do revezamento é o que começa a corrida e, de certa maneira, pode ganhar uma vantagem sobre os adversários. Mas ele não é aquele que vai cortar o final, a fita de chegada e ganhar a corrida. Ele vai passar o bastão para alguém, que é o segundo de uma corrida de 400 metros, por exemplo. E esse segundo vai dar a sua força, o seu vigor, a sua velocidade, mas ele também não será aquele que cruzará a reta final. E ele passará para a terceira pessoa, que continuará, ou quem sabe até mesmo acelerará o ritmo da corrida. Mas ele também não será a pessoa que cruzará a reta final. É o último. Mas do que seria o último se não tivesse sido o primeiro, o segundo e o terceiro?
É nesse sentido que o texto diz que todos os que participam dessa jornada de fé, de alguma maneira, dependem um do outro. Aqueles que estiveram no passado, lançando as primeiras sementes para que uma aliança passasse de geração a geração e chegasse a nós. E nós que hoje conhecemos essa história por completo, e que apenas antecipamos pela fé os últimos fatos que já estão registrados aqui, talvez sejamos nós, ou quem sabe, a geração dos nossos filhos, aqueles que completarão a quarta perna desse revezamento, e eles sim cruzarão a reta de chegada. Por isso o texto diz: ora, todos esses que obtiveram bom testemunho no passado por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Mas veja que coisa interessante, por haver, verso 40, Deus providenciado uma coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. O que é esta coisa superior? É nesse ponto que você precisa ler o texto inteiro de Hebreus 1 a 10, porque é exatamente esse o tema do livro. Em todo o livro de Hebreus, Jesus é posto como esta coisa superior. Ele é o mediador superior a Moisés. Ele é o sumo sacerdote superior a Arão. Ele é aquele que é superior em suas promessas e concretizações. Portanto, ele está dizendo que aquele que conhece em Cristo e nele deposita a sua fé, tem o privilégio, seja qual for o tempo que for da sua vida, e da própria história da redenção, ele tem o privilégio de, por causa desta coisa superior, que é o próprio Cristo, ver o cumprimento das promessas que Deus fez para ele e para os seus antecessores, até mesmo os mais remotos, que ele chama no texto de os antigos. Perceba então o privilégio que Deus dá àqueles que em Cristo, conhecendo a história do Redentor, confiam nele pela fé que ele mesmo infundiu pelo seu Espírito em nossos corações. É que nós podemos olhar essa história e ler essa história, não como história do hall da fama, dos notáveis, dos Abraãos, dos Moisés e dos Davis apenas, mas também daqueles pequenos que, como nós, na época deles, fizeram parte desse hall of fame, da mesma maneira como nós fazemos parte nos dias de hoje. Esse texto é um texto para alentar a esperança de Hebreus. Por isso que a carta é chamada Carta aos Hebreus. Por uma razão simples. Muitos desses homens e dessas mulheres a quem essa carta foi destinada, tinham vindo do judaísmo cheio da pompa e da circunstância, de todo aquele culto cheio de simbolismos, que trazia uma sensação de algo especial para eles, de que eles faziam parte de uma religião superior, gloriosa, cheio de aparatos, ornamentos, pompas e circunstâncias. E eles deixaram todo esse luxo religioso para uma fé simples em Jesus. Alguns desses viviam em catacumbas, alguns desses não tinham igreja para ir, alguns desses não tinham uma figura sacerdotal lá para frente, diante deles, em quem eles pudessem fiar visivelmente a fé deles. Esses não faziam mais sacrifícios e não tinham todo o simbolismo daquilo que é a religião judaica. E, de certa maneira, a ausência de tudo isso e a presença de uma religião simples, que era o cristianismo dos primeiros séculos, dos primeiros anos, chamado o cristianismo da igreja primitiva, começou a trazer ao coração desses homens e dessas mulheres uma dúvida: será que fizemos a opção certa? Será que nós não deveríamos continuar sendo homens e mulheres da aliança de Moisés, do sumo sacerdócio de Arão, e daquilo que no passado nos dava um significado de presença e de valor? A carta então é escrita para dizer: não. Tudo aquilo que vocês faziam eram representações de uma história de fé, em que homens e mulheres que foram usados por Deus no passado para inspirar a fé de vocês eram apenas aqueles que correram na primeira perna da corrida, na segunda, na terceira. Mas são vocês agora, na simplicidade da fé do cristianismo, que receberam o bastão. E esse bastão
é para que vocês obtenham na geração de vocês o bom testemunho como aqueles outros obtiveram na geração deles. Eles não tiveram o privilégio de ver o cumprimento da promessa em Cristo, o Messias prometido e aguardado, como vocês estão tendo. Portanto, nós somos privilegiados, irmãos, não porque temos muita fé, não porque somos extraordinários, não porque fazemos grandes coisas para Deus, não porque estamos numa parede de qualquer instituição como membros destacados da história daquela instituição, não porque nas mídias sociais temos muitos seguidores, não porque alguém vai registrar na história tudo aquilo que nós fizemos. Na verdade, o que nos torna extraordinários é aquilo que há de mais ordinário na vida de um cristão que crê em Deus com a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé simples que produz na sua vida a capacidade de dar um bom testemunho. Um bom testemunho do tamanho do propósito que Deus tenha para você. Para a quantidade de pessoas que Deus colocar na sua frente, em cada oportunidade, se muitas ou poucas, se somente no pequeno lugar onde você trabalha, onde você estuda, ou no mundo inteiro, a fidelidade a esse chamado de uma fé simples, de uma certeza de coisas que se esperam e de uma convicção de fatos que ainda não se veem, que permite que você compreenda que mesmo na sua crise de fé, Deus vai lhe ajudar a chegar no final dessa jornada. É isto que lhe tornará notável, é isto que lhe fará participar do hall da fama daqueles que na história da redenção deixaram a periferia da vida para vir para o centro da história do propósito que Deus tinha para cada um de nós. Isso alenta o nosso coração, irmãos, porque, entre outras coisas, isso mata a vaidade e a ambição humana. Aquilo que, de alguma maneira, envenena a nossa alma, fazendo-nos querer coisas grandiosas, sermos destacados, sermos notáveis. Essa tentativa de celebrização a todo custo, muito presente no mundo atual, que abandonou Deus como único célebre e que fez do homem e suas capacidades e competências um simulacro de Deus. Esta tendência, ela é morta e sufocada quando nos vemos ordinários, adorando, conhecendo, servindo e dando bom testemunho de um Deus extraordinário, assim como outros tantos do passado. Isso me faz lembrar, e eu encerro com isso, a assertiva que Paulo faz quando escreve aos Coríntios, chamando a atenção deles para a vocação deles, para o chamado que ele tinha certamente para cada um deles. Abra sua Bíblia em 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 26, e veja a expressão com a qual eu encerro o que Deus quer dizer para você nesta noite, conforme nós oramos. Paulo diz assim: irmãos, verso 26, reparai, prestai atenção, deem a devida atenção à vossa vocação. Vocação é chamado, vocação é missão, vocação é propósito que Deus tem para você. E não é apenas se você for pastor, mas a cada um, irmãos, aqui diz, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que nada são para reduzir a nada aquelas que pensam ser, a fim de que ninguém
se vanglorie na presença de Deus. Ele é o autor e consumador da fé, que torna homens e mulheres como vocês, de pessoas ordinárias, a extraordinárias, pelo bom testemunho no seu tempo e no seu lugar da presença de Deus, que pela fé você confia que está com você a cada momento, mesmo nas suas crises de fé. O meu desejo ao final dessa mensagem é que você saia daqui não se sentindo apenas especial, mas se sentindo especial porque Deus escolheu você, mesmo e apesar de você. Quando isso entra no nosso coração, há um descanso de alma, de que eu não preciso marcar a minha história por coisas extraordinárias. Eu simplesmente preciso continuar crendo no Deus que faz, apesar de mim, coisas extraordinárias na minha e na sua vida. Que Deus mostre a você isso, infunda no seu coração essa fé e você viva esta fé que dá bom testemunho. Que Deus nos abençoe. Amém. Curva sua cabeça e vamos pedir isso a Deus em oração. Ó Deus amado, assim como te pedimos que o Senhor abrisse o nosso entendimento e falasse ao nosso coração, nesta hora, crendo que o Senhor falou aquilo que tu tinhas para falar a cada um de nós, nós te agradecemos porque pelo teu Espírito nós compreendemos que não somos extraordinários, mas tu és. Que não somos especiais por causa dos nossos méritos, competências e realizações. Porque não escolheste a nós por sermos de nós nobre nascimento, ou por sermos sábios, ou poderosos, ou ricos. Mas escolheste a cada um de nós para que nenhum de nós se vanglorie na tua presença, para que coisas loucas envergonhem as sábias, as pequenas envergonhem as grandes, as fracas e humildes e desprezadas sejam usadas por ti para envergonhar aqueles que pensam ser alguma coisa. Conserva o nosso coração tão somente grato por essa escolha, humilde para que não caiamos desta fé e confiantes para termos um bom testemunho diante da nossa geração. Nos anos de vida que o Senhor tem nos dado, ajuda-nos a ser, pequenos como somos, testemunhas tuas para aqueles que estão ao nosso lado, como Moisés, Davi, Abraão e tantos heróis do passado foram para as suas gerações. Mesmo que sejamos pequenininhos e os nossos feitos não sejam tão grandes, ajuda-nos, porque sem fé é impossível te agradar e dar um bom testemunho de ti. Abençoa a nossa vida e dá-nos a tua graça, é assim que nós te oramos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém, Senhor.